Vamos lá? Glória a Deus, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais uma EBD, Escola Bíblica Digital, e você é o nosso convidado para esse tempo precioso de crescimento na Palavra de Deus. Glória a Deus, queridos. Olha, você que já está aí, escreve aí da onde você é, da onde você está nos assistindo e prepare o seu coração para mergulharmos juntos nessa preciosa Palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, vamos juntos para esse momento muito importante. Para isso nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa mentalidade, nos nossos pensamentos. Com certeza o Senhor tem muito para falar conosco, amém? Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, e sim, ó Pai, pela forma como o Senhor tem internalizado em nós a tua palavra, a tua verdade, os teus princípios, valores do reino, que possamos, Senhor Deus, maximizar, ó Pai, Senhor Deus, a tua vontade nesta terra, que possamos expandir o teu reino, que a tua igreja possa avançar em graça, em conhecimento, em crescimento na tua palavra, na desenvoltura da comunhão, que sejamos, Senhor Deus, impactados a cada dia mais por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos aí estar lendo Gênesis capítulo 41, amém? Gênesis capítulo 41, tem sido muito preciosa, né, essa desenvoltura, esse crescimento na palavra, essa desenvoltura, né, na leitura bíblica, e realmente Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu quero assim que você abra a sua Bíblia, oh glória, aleluia, que bênção, abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 41, e vamos juntos mergulhar nesta palavra preciosa, amém? Vamos lá, está escrito assim: passados-se 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, aqui é o rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. E de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após ela nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam. Imagina essa cena, queridos, que cena de filme de terror, de zumbi, até das espigas de milho. Devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isso um sonho. Imagina o desespero de Faraó, né, vendo essas cenas. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um sonho com a sua própria significação. Olha só, depois de algum tempo, né, depois de 2 anos completos, né, o copeiro lembrou-se do nosso amigo José, que estava lá na prisão, encerrado, guardadinho lá. Vamos lá. Versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José,
e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. E esse lhe disse: tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves os sonhos, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Olha aqui, queridos, a humildade e o discernimento dessa resposta. Capta comigo. Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, assim, aqui José, na hora que, antes mesmo de ouvir os sonhos de Faraó, ele já se coloca em posição de humildade para dizer: o Deus na qual nós servimos lhe dará uma resposta favorável. Continua. Então, versículo 17: contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu em pé na margem do rio, tal, e aqui ele vai contar toda a situação, né? E agora José, ele vai responder a Faraó, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Queridos, aqui eu acho impressionante. Deus não podia ter dado essa revelação, o sonho para José, e José lá da prisão fala: ó, Faraó, eu quero uma audiência com o Faraó porque eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Seria muito legal. Mas Deus também falou ali com a autoridade do Egito. Deus não quebrou cadeias de autoridade. Isso é fantástico quando nós entendemos isso, queridos, porque nós vemos aí Deus também, não somente respeitando cadeias hierárquicas, mas Deus também falando com a autoridade, né, com o rei do Egito ali. E aí Deus manifestou a Faraó. Olha só o que José está falando. Olha, Faraó, o sonho que você teve é um só. Se Deus só te deu duas vezes, Deus só mostrou para você duas vezes para mostrar que é intenso e que é urgente o que ele vai fazer. Lembra? Nós já dissemos aqui que todas as vezes que Jesus ele iria falar algo que era urgente, necessário, que era algo que já estava para acontecer, Jesus geralmente falava duas vezes de forma enfática, né? Quando ele fala: olha, em verdade eu vos digo. Ou então quando ele contava uma parábola, logo em seguida ele contava uma outra parábola que era, né, semelhante, era somente para enfatizar que aquilo que ele estava dizendo era urgente e necessário. Amém? E aí agora o José vai interpretar ali, olha, ele fala assim: as 7 vacas boas serão 7 anos, e essas 7 espigas também são 7 anos. O sonho é um só, Faraó. É como José falou assim: ah, Faraó, esse sonho tá fácil demais. Isso aí que você tá falando para mim, rapaz, tá muito visível, tá na cara. Faraó, abre os olhos, Faraó. Isso aí tá muito claro. Então, as 7 espigas boas, as 7 vacas gordas, são 7 anos. Também, as 7 espigas mirradinhas, as 7 vacas magras, também são outros 7 anos. O sonho é um só. Versículo 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Aqui, queridos, José, na hora da interpretação, está falando assim para Faraó: Faraó, o que Deus vai fazer, ele vai fazer. O que Deus vai fazer, ele não vai tardar, ele vai fazer o negócio acontecer. Deus só está avisando para você o que ele já está prestes a fazer. Queridos, eu acho lindo aqui porque José, em todo o tempo, ele atribui aos feitos e ao manifestar de Deus, independente de quem teve o sonho, de quem teve a revelação, tudo, né, o manifestar ainda pertence ao Senhor. Versículo 29. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que se seguirá, porque essa fome, Faraó, será gravíssima. Olha a fala de José. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa já está decretada, já está estabelecida por Deus.
e Deus se apressa a fazê-la. Versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó. E aqui, queridos, é o que a gente fala, né, de over-delivery, né, que é a pessoa entregar mais do que aquilo que lhe foi pedido. O Faraó chamou José para poder interpretar o sonho. José, agora, ele interpreta o sonho, ele atribui aos feitos de Deus, ele demonstra a urgência de Deus em fazer, em executar o teu plano, mas José, agora, ele vai além. Ele também aconselha Faraó. Olha que coisa preciosa. Um homem proativo, disponível, um homem sábio, um homem humilde. Ele se colocou no lugar dele. Ele não está falando que a revelação é dele, ele está falando que a revelação vem da parte de Deus, mas agora é ele que está dando um conselho, é ele que está fazendo essa entrega muito mais do que lhe foi ordenado. Lembre-se, servo inútil é aquele que só faz o que lhe é mandado. Então, José agora ele está sendo muito mais do que um servo, ele está entregando para Faraó um over-delivery, ele está entregando muito mais do que lhe foi pedido. E ele fala assim, Faraó, versículo 33, escolha um homem ajuizado, um homem sábio, e o põe sobre a terra do Egito. Então aqui, ele vai agora fazer umas características. Faraó, esse problema que você tem aí, esse problema que você vai enfrentar, é um problema muito sério. Então você vai precisar de um homem que tenha juízo, um homem que tenha bom senso, um homem que esteja equilibrado nas suas faculdades mentais, um homem que tenha aí equilíbrio emocional para enfrentar tempo de abundância e tempo de escassez. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, antes desse versículo ele diz o seguinte, olha, eu sei estar na abundância, sei também viver na escassez, eu sei passar por isso, também sei passar por aquilo. Então, o que José está falando aqui para Faraó? Escolha um homem com as características que o apóstolo Paulo vai falar lá para frente, quando ele diz o seguinte, escolha um homem ajuizado e sábio, e coloque ele sobre a terra do Egito. De tabela, é como se José estivesse falando assim, Faraó, você é o rei aqui do Egito, tudo bem, você tem muitos afazeres, mas por aquilo que está para chegar, aquilo que está por vir, você não dá conta não. Você vai precisar de um homem ajuizado, um homem sábio, um homem que vai saber tomar decisões em tempos de caos, em tempo de crise, um homem que vai ter equilíbrio emocional para suportar, né, a fama e aí o isolamento, um homem que vai ter consciência e também inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência administrativa, inteligência espiritual para continuar ouvindo Deus e também administrar todos os recursos da terra do faraó. Então ele está dizendo o seguinte, esse homem que você vai escolher, ele precisa ser um homem referência, um homem sábio, um homem preparado, um homem que sabe administrar quando tem pouco, um homem que sabe administrar quando tem muito. Vamos fazer aqui pesca comigo essa essência, olha que coisa linda. Quem é um homem, vamos lá, quem seria esse homem que há pouco tempo administrou na abundância na casa de Potifar? Lembra disso? José, ele soube administrar na abundância. Potifar era um homem de confiança ali do faraó. Então a casa dele com certeza era uma das melhores mansões ali do Egito. E quem era o mordomo daquela casa? Era José. José soube administrar na abundância. Tempo depois, por causa daquele probleminha lá, você vai encontrar José agora na prisão, também administrando, agora não na abundância, mas administrando na escassez. Então José já tinha sido treinado por Deus para administrar na abundância e para administrar na escassez. Outra coisa também que José foi assim muito treinado. Ele foi treinado para poder lidar com pessoas requintadas do alto escalão do Egito, mas lá na cadeia ele também foi treinado para lidar com a ralé, com o povo um pouco mais, né, menos instruídos, por exemplo. E aí você vai perceber ali que José teve esse treinamento da parte de Deus por muitos anos. Então, quando ele vai dar um conselho para Faraó, ele fala, Faraó, você precisa encontrar um homem que tenha essas características, que saiba administrar com inteligência, com sabedoria, com discernimento. Continua comigo.
Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E agora ele vai além. Ele fala assim, Faraó, deixa eu te falar aqui de uma das aulas de administrações, aula de economia, aula aí, né, de uma prosperidade financeira, que eu preciso passar isso para você. E aí ele vai falar para Faraó, agora, depois que você eleger um homem que tem essas características, você vai precisar distribuir sobre a terra durante os 7 anos de fartura. Você vai colocar líderes, pessoas que vão saber administrar os seus celeiros, pessoas que vão administrar os celeiros do Egito, os celeiros do Faraó. Por quê? Porque esses chefes dos trabalhadores vão precisar ser homens também que tenham a mesma visão desse administrador do Egito. Esses homens vão precisar conhecer o que é a quinta parte. De cada 100%, quinta parte é a mesma coisa que 20%. Esses homens vão recolher 20% nos celeiros do Faraó durante 7 anos. Por quê? Quando vieram 7 anos de escassez, tudo aquilo que foi juntado vai poder, sim, ser administrado com sabedoria, e o nosso povo não vai perecer de fome, o povo não vai morrer de fome. Olha que coisa fantástica! Somente administrando a quinta parte de toda a produção agrícola do Egito. Amém, queridos? Continua. Olha que texto maravilhoso. Então, no versículo 35, ele fala isso, olha, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Olha como que José está entregando ali para Faraó toda essa questão de administração, toda essa parte administrativa. Ele está indo muito além, muito além. Isso é maravilhoso, mas continua, vamos lá. Ele fala assim, recolhe o cereal debaixo do poder de Faraó. Então ele está falando assim, Faraó, nesse período de 7 anos, você não vai poder deixar aí qualquer negociante ficar vendendo a preço do que ele quiser os cereais que vai estar sendo colhido durante os 7 anos nas terras do Egito. Por quê? Porque agora é uma questão de sobrevivência. Uma péssima administração agora, nesses 7 anos de abundância, vai levar o povo à morte nos 7 anos de escassez. Por isso, queridos, que é interessante, né, quando nós falamos que o cristão ele tem que aprender a administrar as suas finanças, aprender a administrar aquilo que está nas suas mãos. Não é porque ele tem que ficar ranzinhos, ele tem que ficar, mão de vaca, ele tem que ser ali, reter tudo. Não é isso, ele tem que aprender a administrar de tal maneira que no tempo da abundância ele aprenda a poupar, no tempo da abundância ele aprenda a administrar de forma correta. Por quê? O tempo de escassez vai vir para todo mundo. O tempo de caos, seja emocional, financeiro, biológico, espiritual, vai vir para todo mundo. E você vai precisar administrar os recursos que Deus colocou nas tuas mãos nos tempos no tempo de abundância. No tempo de vacas gordas, você precisa administrar a quinta parte. Se eu fosse você, eu anotava aí, né? O segredo financeiro e administrativo de José lá no Egito foi economizar 20% de tudo aquilo que ele recebia da parte de Deus. Tudo que Deus passava, né, nas mãos dele, na confiança, na mordomia, na administração dele, 20% ele retinha. Exatamente por quê? Porque ele estava se preparando para o tempo de vacas magras. Amém, queridos? Vamos lá. E olha só o conselho dele, versículo 36. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. Eu fico imaginando o Faraó recebendo esse conselho de José, dizendo para ele assim, uau, que coisa fantástica, nunca ouvi falar nisso. E olha só, o conselho, versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como esse tal do José aqui que está falando tudo isso, em que há o Espírito de Deus. Aqui eu também chamo a sua atenção, porque não foi somente um conselho sábio que José liberou para Faraó. Faraó, quando estava ouvindo os conselhos de José, ele conseguia
observar, ele conseguia fazer a leitura de que Deus estava se movendo poderosamente através dos lábios de José. Olha que coisa fantástica. Quando você abre a sua boca para você liberar um conselho para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ouvindo o seu conselho, elas veem o Espírito Santo de Deus se movendo através de você? Elas conseguem notar que é Deus, que esses conselhos que você está dando para elas só pode vir da parte de Deus? Será que elas notam? Ou é conselhos manipulativos? Como é o conselho que está saindo da tua boca? São conselhos interesseiros ou conselhos que só podem vir da parte de Deus? Faraó, quando observou José falando com propriedade, com autoridade, com discernimento, com sabedoria, com convicção daquilo que estava falando, ele teve uma certeza: só pode vir da parte de Deus esses conselhos, queridos. É impressionante, que coisa fantástica. Mas vamos lá. E ele olha para os oficiais dele e fala: gente, será que nós encontraríamos aqui no Egito alguém na qual o Espírito de Deus se move tão poderosamente? Depois diz Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Meu Deus do céu. Isso aqui é para aplaudir de pé, igreja. Olha só, Faraó está olhando para José e vendo a luz de Deus brilhar na vida dele. Faraó está ouvindo as palavras de José e está vendo a glória e a graça de Deus sendo manifesta na vida de José. Faraó está olhando para ele, não somente elogiando, mas está falando assim: olha, eu identifico que você é ajuizado, que você é equilibrado, que você é cheio do Espírito de Deus, que você é cheio da sabedoria da parte de Deus, que Deus é contigo. Eu preciso ter você na minha equipe. É basicamente isso que Faraó está falando. Olha só que interessante, versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerás todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Olha o que Faraó está falando assim: José, aqui no Egito, a partir de agora, somente no meu trono, somente no trono eu serei maior que você. Mas na administração, no comando, na voz de comando, na voz de direção, no apontamento de destino, na impressão de nova realidade, na impressão de projeto, na mudança dos projetos do Egito, está tudo na tua mão, Faraó, tá tudo na tua mão, José. A partir de agora, José, você é quem vai dar a voz de comando. Não vou nem me atrever a querer interferir na sua área administrativa, na tua voz de comando administrativa, porque isso é de você. Agora, queridos, vamos lá. Pensa comigo agora. Vamos pensar aqui. Se você fosse Faraó, tudo bem, primeiro ano, José está lá administrando, bacana, recolhendo a quinta parte lá nos celeiros. Segundo ano, abundância. Talvez lá no terceiro ano, abundância. O Egito nunca deu tanto cereal, tanto grão, tanto alimento, e os celeiros enchendo. E ali o José trabalhando. Só que imagine só, será que não passou na cabeça do Faraó, na cabeça daqueles montes de oficiais, dos comandantes de Faraó, dizendo: eu acho que esse tal do José, esse Zé só queria sair da prisão. Ele veio com esse 7-1 aí na orelha do Faraó, o Faraó caiu na cilada dele, aí que mané, nada de fome do Egito, nada. Nós já estamos aí há 3 anos aí em fartura, a terra está na fartura. Olha, 4 anos e nada de seca, 5 anos e nada. E eu fico imaginando o povo no 5º ano, 6º ano, rodeando José, dizendo: José, 7º ano está chegando aí, se não der seca, você vai voltar para a prisão. E eu fico imaginando José ali: Senhor, no 8º ano, manda uma seca aí para que a palavra se cumpra. Eu fico imaginando, querido, o que não passou na mente de todo mundo ali, no 6º, no 7º ano, talvez a situação se aperte, dizendo: esse é o último ano de abundância, e José ali trabalhando, porque o celeiro tinha que estar lotado, tinha que estar tudo guardado.
Eu fico imaginando eles querendo colher até o último grão, né, no tempo da abundância. E aí, quando vira para o 8º ano, que seria o primeiro ano da escassez, eu fico imaginando um olhando para o outro, dizendo, é agora. Agora nós vamos ver se esse tal do Zé tinha razão. Agora nós vamos ver se esse Zé interpretou o sonho correto. Eu fico imaginando, querido, os pensamentos do faraó. Eu falo, calma, gente, calma, não apedreje o José ainda, porque ainda tem alguns meses pro 8º ano. Calma, vamos esperar chegar o 8º ano aí. E aí, quando vira o 8º ano, aí vem sequidão, o Nilo ali abaixa, né, as águas do Nilo, e aí tudo que planta não nasce. E eles plantam e vai, aduba a terra e nada. E José fala, gente, o que vocês estão plantando aí, gente? Eu não falei, eu não interpretei o sonho é de Deus, Deus falou, daqui para frente não adianta plantar mais nada, porque a terra não vai dar. Por quê? Chegou o tempo das vacas magras. Então agora é tempo de administrar. Ei, no tempo de abundância, pega comigo esse aqui no teu espírito. No tempo de abundância é tempo de administrar. E no tempo de escassez, tempo de administrar. No tempo de abundância, você administra o que está sobejando. No tempo de escassez, você administra o que está nas tuas mãos. Não está faltando, mas você administra aquilo que você já tem. Lembra, olha só que interessante. Jesus, quando está lá com a multidão, Jesus pergunta assim, gente, o povo está com fome, nós não podemos despedir a multidão com fome. O que vocês têm aí? Estamos no meio do deserto, tem uma multidão com fome, e nós precisamos administrar o pouco que temos. Administrar o que está em nossas mãos. Aí chega lá André e fala, Jesus, está de brincadeira. Aqui, ó, só tem um menininho aqui que tem uns pãozinhos, uns peixinhos, não dá para nada não dá para nada. Opa, tem aí um pouquinho? Então é esse pouco que nós vamos administrar e multiplicar. Olha só que interessante. No tempo de abundância, você administra a abundância e estoca. No tempo de escassez, você administra a escassez e multiplica. Olha que coisa linda. Captou a ideia ou não? Então, queridos, nos dois tipos de tempos, é tempo de administração. Não importa qual é o momento da tua vida em que você está vivendo, você precisa administrar. Muitas pessoas vão recorrer à administração quando está faltando. Queridos, administrar na escassez é mais difícil, mas você precisa aprender a administrar, a conservar, a racionalizar no tempo da abundância. Amém? Continua, olha só. Versículo 41. Disse mais Faraó a José, vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aqui é fantástico, queridos. José ainda não tinha começado a sua função de administrar na abundância. Mas uma coisa é certa, quando você anda em caminho de sabedoria, quando você se sintoniza com Deus para receber uma revelação dos próximos passos, o que Deus vai selar na tua vida, o que Deus vai marcar na tua vida, Ele vai te dar autoridade para que você possa administrar em tempo de abundância. Deus vai selar na tua vida a autoridade para isso. Amém, querido? José teve ali um selo, né, da autoridade para começar a administrar. Tem muitas pessoas que querem administrar, mas não foram revestidos de autoridade. Muitas pessoas que querem se dar bem, tanto na abundância quanto na escassez, mas elas não procuraram discernir, andar em sabedoria, dar conselhos de sabedoria para receber o anel de autoridade. Amém, queridos? O que seria esse anel de autoridade, pastor? Seria você ter seriedade naquilo que você diz, seria você ter prontidão em servir mesmo sem receber nada em troca, disponibilidade em entregar algo que muitas vezes para os outros vai ser riquíssimo, para você talvez não vai ter retorno, mas como José tinha a motivação correta, ele entregou o seu melhor ali naquele conselho para Faraó, e ele recebeu a autoridade para continuar administrando. Quem é fiel no pouco, quem é fiel nas orientações, vai ser colocado sobre governo, sobre autoridade, sobre comando. Amém, queridos? Continua. Olha só que fantástico.
Versículo 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito, e disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Olha que coisa extraordinária, gente, que coisa fantástica. Faraó está aqui falando aqui para José: José, é o seguinte, eu sou Faraó, mas sem a tua voz de comando, sem a tua direção, ninguém levanta uma unha, ninguém levanta um pé, ninguém dá um passo, porque nós queremos caminhar debaixo de sabedoria. Ei, se você for cheio da sabedoria de Deus, todo mundo vai querer caminhar do seu lado, todo mundo vai querer caminhar debaixo da tua direção, da tua voz de destino. Isso é maravilhoso. Continua. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Imagina, queridos, que coisa fantástica. Agora, horas atrás, José estava na cadeia. Horas depois, José estava percorrendo todo o Egito, e todo mundo sendo recebido, ou melhor, todo mundo recebendo a direção que agora José, esse ex-presidiário, agora ele estava administrando todo o Egito. Ele que era inocente, ele que estava sendo treinado por Deus, lá na cova, quando seus irmãos o rejeitaram, lá quando foi vendido como escravo, lá na administração na casa de Potifar, lá na cadeia administrando poucos recursos. Agora, ele estava diante de um dos maiores cargos do Egito, para poder administrar uma das maiores potências mundial daquela época. Então, queridos, agora ele tinha ali 30 anos de idade quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então vamos lá, olha que coisa fantástica. 30 anos de idade ele assumiu ali praticamente o trono. Com 37 anos ele viveu o tempo de abundância, governando o Egito com destra forte. Depois, mais 7 anos, você vai encontrar aí agora, José, 44 anos, vivendo aí esse tempo ali, esses 7 anos de escassez, mas com muita maturidade, com muita sobriedade, com muita propriedade, convicção. Eu fico imaginando que quando chega o tempo de escassez, Faraó olhando ali para José, dizendo: uau, nós acertamos, valeu a pena, olha aí, oficiais, presta atenção, esse menino tinha razão, Deus é com ele. No céu, escuta isso, querido, receba essa palavra no teu espírito. Nos 7 anos de escassez, todo mundo que olhava para José glorificava o nome do Senhor. Nos 7 anos de escassez, no tempo de maior provação, as pessoas olhavam para José e glorificavam o nome do Senhor. Ah, pastor, mas e no tempo de abundância? No tempo de abundância podia ter lá uma certa desconfiança, mas no tempo de escassez, tinha não. Porque José se preparou. No tempo de paz, José se preparou para viver o tempo de caos. No tempo de abundância, José se preparou para viver o tempo de escassez. Ei, qual é o tempo que você está vivendo? Ah, é tempo de abundância? Então se prepare para que no dia que vier a escassez, você possa administrar os recursos que você conseguiu, fazer essa mordomia da parte de Deus. E é interessante, queridos, as pessoas vão glorificar o nome do Senhor no seu tempo de escassez. As pessoas vão glorificar o nome do Senhor no seu tempo de caos. Pastor, mas como assim no meu caos? Porque, queridos, no tempo de abundância é fácil. Você falar: olha, o meu trabalho, eu consegui com as minhas próprias mãos, eu consegui porque por mim mesmo. Mas escute, é interessante você notar que no tempo da escassez as pessoas vão olhar seu comportamento. Se vê que é um comportamento de homem, de mulher de Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. No tempo de escassez, as pessoas vão ver que forma que você administra, e elas vão glorificar o nome do Senhor. No tempo de escassez, ela vai ver que forma que você lidera, como é que você lidar com a circunstância, se você joga tudo para o alto, ou se você continua posicionado no destino, na direção, na presença de Deus. Então, escute, se você hoje está passando por um tempo de escassez, permita que as pessoas ao seu redor olhem para você e continue glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Uau, que coisa linda!
Esses textos aqui é fantástico, é maravilhoso, né? Eu paro por aqui porque a gente já conseguiu ter uma noção maravilhosa. Por quê? Ah, pastor, mas o tanto que eu sofri lá atrás, eu não tenho capacidade de administrar hoje. Escute, queridos, não importa qual foi o teu passado, se você foi rejeitado, como José foi, se você foi, né, enganado, como José foi, se você foi mal interpretado, como José foi, se você foi preso injustamente, se você foi colocado em lugares rebaixado, como José foi, então você está capacitado para administrar na abundância e também na escassez. Se você passou por todos esses traumas que José passou, não é motivo para você se vitimizar, não é motivo para você fazer-se de coitadinho, não é motivo de você achar que você, né, é excluído. Não, querido, José em nenhum momento pegou lá da sacola, lá do baú dele, os traumas dele e ficou se deliciando dos traumas. Não, José não fez isso. José, o tempo todo, ele pegou os traumas, jogou lá no baú do esquecimento e foi prosseguir para o alvo, para o prêmio da qual Deus tinha preparado, o propósito de vida, o chamado de vida que Deus tinha feito na vida de José. E ele cumpriu com muita excelência cada etapa desse chamado. Você também pode fazer a mesma coisa hoje. Se você entender que o teu passado não define o teu presente nem o teu futuro. Pastor, como é que eu faço? Ressignifique o teu passado. Pegue o teu passado, tudo que aconteceu, aprenda com ele e vá ter um futuro vitorioso, vai ter um presente extraordinário, vai vivenciar uma vida no sobrenatural de Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo e que nada e nem ninguém vai te afastar do propósito que Deus fez e planejou para a tua vida. Amém? Receba essa palavra com muita alegria, com muito entusiasmo e que a vida de José possa ser uma inspiração para que você possa avançar em todo o tempo na tua vida. Amém, queridos? Se você recebe, fala, eu recebo essa palavra na minha vida, no meu coração, eu vou selar essa palavra no meu coração e eu quero orar com você e já profetizar sobre você e toda a tua família. Você que está aí na tua casa, chame a tua família aí, juntinho, pertinho de você agora, aí no sofá. Eu quero orar e profetizar essa ressignificação da parte de José, essa administração sábia da parte de José sobre você e toda a tua casa. Você recebe? Então vamos lá? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, ó Pai, agora, cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão conosco nessa EBD, nessa escola bíblica digital. Que alegria, ó Pai, saber que assim como o Senhor operou poderosamente na vida de José, o Senhor também está hoje operando na vida desses teus filhos, ó Pai. Sim, ó Deus, cuida de cada um deles, nos dê sabedoria para poder administrar, tanto no tempo de abundância quanto no tempo de escassez, no tempo da fartura quanto no tempo do caos, no tempo de guerra. Senhor, ajuda os teus filhos, ó Pai. Eu profetizo sabedoria, eu profetizo discernimento sobre a vida deles, eu profetizo, Senhor Deus, convicção, eu profetizo, Senhor Deus, destino e direção concreta da tua parte ao coração desses teus filhos e que eles possam avançar, ó Pai, em todo sonho, projeto, Senhor Deus, um chamado e um propósito na qual o Senhor os criou. Abençoe cada um deles. Eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E quem recebe diz amém, amém e amém. Glória a Deus, muito obrigado por você ter ficado conosco nessa EBD. Pega esse link e compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis para abençoar outras vidas também. E que Deus abençoe a tua vida. Shalom, shalom. Valeu!